Olá, programa Mais Saúde, nós recebendo novamente o professor doutor Afonso Piovesan. Ele que é professor de urologia da Faculdade de Medicina da USP e chefe do setor de transplante renal também da Faculdade de Medicina lá do Hospital das Clínicas. E hoje eu pedi para o Dr. Piovesan vir para nós falarmos da infertilidade masculina, mas pela ótica da urologia. E aí, Dr. Piovesan, como é que nós podemos ver essa infertilidade que caminha o homem para essa infertilidade? O que seria interessante esses homens, porque o homem já não faz prevenção, né? Imagina se a gente ainda vai falar para ir fazer check-up, ainda da saúde, né, como um todo, inclusive dessa parte que é muito importante e que ninguém para pensar e fica todo mundo esperando, né? Quando chegar a hora boa, vou ter um filho, né? A gente vai comprar a casa, eu vou montar a empresa, minha mulher vai acabar o pós-doc dela, e aí, quando tá tudo bonitinho, começa, bom, agora vamos nos preparar. E aí começam as surpresas, né, doutor Piovesan? Eu acho que o mais engraçado dessa história toda é a hora que se decide que quer ter um filho, aquilo vira algo urgente para o casal, né? Então, é o que eu costumo dizer para meus pacientes, a gente controla um monte de coisa na nossa vida, como você mesmo conversou agora, né? Quando nós vamos construir a casa, quando que a gente vai estudar, quando que a gente vai fazer uma pós-graduação, enfim. E a gente acha que pode controlar a hora que vai ter filho, e ainda depende de Deus. Graças né? a Deus. Então, essa é a primeira coisa que os casais têm que entender, né? Não é quando você quer ter o filho, é quando Deus acha que você está pronto para ter um filho. Né? E se a gente pegar 100 casais, onde o homem tem toda a avaliação laboratorial, mostrando que o homem é normal, e a mulher também tem toda a avaliação de exames ginecológicos, mostrando que ela é normal, e a gente vê o que acontece com esses 100 casais depois de um ano tentando ter filho, praticamente 30 não conseguem engravidar, né? E, enfim, isso gera uma grande ansiedade, né? E algumas vezes isso faz as pessoas procurarem clínicas de fertilidade no momento onde não tem que se preocupar ainda com isso. Claro. Né? Isso tem que se tomar um pouco de cuidado, né? Porque você sabe que tem todo tipo de médico. Exato. Né? Mas dentro da urologia, o que a gente pode estar vendo e ajudando esses casais? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, você tem que tranquilizar o casal. Né? Enfim, às vezes a gente trata muito mais a ansiedade do casal do que uma doença. Né? Então essas pessoas às vezes caem em clínicas de fertilidade, né? E o médico se aproveita às vezes de uma fragilidade do casal, de um momento de estresse do casal. Porque é desse jeito mesmo, acha que quer ter filho hoje, acha que vai ter amanhã, né? E se não vem, tem a primeira menstruação, tem um segundo mês uma menstruação, a mulher chega chorando, desesperada, até às vezes o próprio relacionamento do casal fica abalado, porque o ato sexual acaba virando uma obrigação, né? E não algo para juntar o casal. Exato. Né? E isso, enfim, às vezes tem gente que se aproveita um pouco desse momento de fragilidade do casal e propõe terapia de uma maneira que talvez ainda não seja a hora. Perfeito. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, você explicar para o casal aquilo que é normal e aquilo que não é. Né? E tentar, enfim, fazer eles entenderem que não é tudo na vida que se pode controlar. Né? E a gestação é uma dessas coisas. Né? Com relação à urologia, né? É claro, existe também o relógio biológico do homem, mas ele bate muito mais devagarzinho do que o relógio biológico da mulher. Com certeza. O homem pode ter filho até quantos anos, Afonso? A vida inteira pode ter filho. É claro, então, vai diminuindo um pouquinho a qualidade do esperma com o passar dos anos, né? Dificilmente um homem com 80 anos vai ter um esperma de uma qualidade tão boa quanto um garoto de 20. Mas sim, até o final da vida. Então, até o final da vida ele pode procriar. Claro. Então, tá vendo? Mas Deus sabe o que faz. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para ajudar o homem que tem dificuldade para ter filho, né? Primeira coisa, os exames que se fazem no homem são muito menos complicados do que os exames que fazem em mulher. Exato.
Então, basicamente, o que a gente quer estudar é a qualidade do esperma. Então, a avaliação começa com o exame do esperma. E a espermogênese, ela ocorre em 3 meses, né? Então, qualquer tratamento que se faz, Isso. em 3 meses depois, você já consegue fazer uma nova avaliação, Exatamente, né? Isso mesmo. E então, a gente avalia 3 parâmetros, né? Então, o homem ejacula na vagina. A primeira coisa que a gente precisa ter é um número de espermatozoides adequado. Segunda coisa, o espermatozoide é capaz, ele tem que saber nadar, tem que conseguir nadar, porque a fecundação acontece na trompa. Então, ele tem que percorrer todo esse trajeto. Esse é o segundo dado que a gente vê no espermograma, a capacidade do espermatozoide de nadar. E a terceira coisa, Deus fez a coisa de um jeito que o espermatozoide tem que ser perfeito para conseguir entrar dentro do óvulo e formar um embrião. Tem que ser um atleta. Então, qualquer defeitinho que tenha no espermatozoide, ele já não consegue formar um embrião, né? Isso a gente chama de morfologia, o número de espermatozoides normais, absolutamente normais. Para você ter uma ideia, 96% dos espermatozoides que o homem ejacula tem algum defeito. Uau, isso eu não tinha esse dado. Então, a gente em qualquer situação? Qualquer situação. A gente considera um espermograma normal quando tem 4% ou mais de espermatozoides perfeitos, né? Isso a gente chama de morfologia. Isso tem piorado? Porque o que eu notei quando eu estou estudando é que o número... enfim, o homem está perdendo ao longo dessas décadas a sua fertilidade, mas isso também está acontecendo em função desses 96%? Por exemplo, antigamente era menos. Você tem algum dado desse tipo? Sim, eu acho que tem piorado, tem vários estudos mostrando que tem se piorado a qualidade do esperma ao longo dos anos. Eu acho que o que mudou mais é que hoje em dia as pessoas querem resolver a vida inteira antes de ter filho, né, Gisele? Você vê isso muito também, né? Enfim, os casais querem estar com uma situação já resolvida do ponto de vista profissional, do ponto de vista econômico, acabam querendo ter filho muito mais tarde. Exato. Né? Isso atrapalha demais a gestação. Isso. Né? E das doenças que a gente identifica no homem, a mais comum se chama varicocele. O que é isso? Você sabe varizes que dá nas pernas de pessoas mais velhas, né? Principalmente mulheres mais idosas, que tem aquelas veias que são dilatadas, que são todas tortuosas? Acontece exatamente a mesma coisa nas veias que drenam o sangue do testículo. Não é a veia da pele, então você não vai enxergar isso no exame do seu marido, ou seu marido não vai enxergar isso na bolsa escrotal. São as veias internas. E como essas veias são doentes, elas conduzem mau sangue. Esse sangue que fica represado ao redor do testículo faz com que a possibilidade de o homem produzir um esperma de qualidade normal seja menor. E essa é a principal doença que causa uma deficiência no esperma masculino. Ok. Né? Isso é tratável, é uma cirurgia bem simples. Tá. Por outro lado, é importante dizer que nem todo homem que tem essas dilatações das veias vai ter alteração na qualidade do esperma. Né? É muito comum ter varicocele, né? E a grande maioria, mais de 70% dos homens que têm varicocele, tem espermograma normal. E nem sabem que tem, porque como tem espermatozoide normal, nunca fez. Não faz o diagnóstico. O diagnóstico, né? Exatamente. Essa é a doença normalmente que a gente tem mais sucesso de tratar dentro do consultório urológico. Né? Na mulher, a gente vê muito isso geneticamente, né? A mãe tem, ela vai ter, só que, lógico, a gente identifica olhando, né? No caso do homem, também é? Também é. Também existe uma incidência maior em pacientes que têm pai ou irmãos que têm essa doença. Né? Tá. E é uma doença venosa, não é exclusivo das veias do testículo. Então, a gente vê doença em outras veias do corpo também, nesses pacientes com alguma frequência. Tá, então, isso é isso que eu queria saber se também eram visíveis. Bom, gente, olha quanta novidade, né? Que o programa Mais Saúde, lembrando, você pode fazer sua pergunta, uma sugestão de pauta que nós trazemos novamente, o Dr. Piovesan. Esse universo masculino é muito interessante e pouco discutido, então manda aqui seu e-mail para tvcn.saopaulo@cançãonova.com, tá? tvcn.saopaulo@cançãonova.com. Dr. Piovesan, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, e vocês têm vários programas com o Dr. Piovesan no Canção Nova Play, então não percam, porque são
assim, maravilhosos e maravilhosos de você estar justamente divulgando. Então, obrigada mais uma vez e um beijo muito grande para todos. Até o próximo Mais Saúde.